Bem-vindos ao DWBRcast. Eu sou Fred Pavão e o evento é sensacional. Eu sou Thais Alques e... Não tá mesmo, né? Eu tenho que falar também? Oi. Eu sou Natália Bonica e eu não sei o que falar porque eu não estava preparada para isso. Oi, eu sou Letícia Cosmos e eu cheguei aqui com toda a morrúbia para dar. Oi, eu sou a Petra Leão e parabéns, doutor! Sim! Oi, eu sou a Nina do Antônio e uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. 50 anos, Badu! Já faz um ano desde o especial de 50 anos. Quem tava? Quem foi no cinema ver o The Day of the Doctor? Não. A grande maioria. Quem já assistia a série? Porque tem muita gente que começou a assistir há pouco tempo. Olha, algumas pessoas não. Tá bom, vou refazer a pergunta. Quem não assistia a série quando teve o especial de 50 anos? Alguns. E vocês já chegaram... Olha, o Jeff chegou. Olá! Já teve o pessoal que começou a assistir depois do especial. Já conseguiu acompanhar, tá certinho, ou vai pegar um monte de spoiler aqui no podcast? Porque a nossa é o seguinte, esse podcast vai ser Eu vou pegar o spoiler. resumão da oitava temporada. Você não viu tudo? Eu vou pegar spoiler, eu sou a River, isso não faz muito sentido. Você, na verdade, Peraí, você já viu até sabe. onde? Time Heist. Ô, louco, Liz. Mas assim, Que tipo de fã você acha que você é? Eu preciso agora falar uma coisa. Um momento. Eu já sei o final da temporada por causa da Natália. Ah! eu pedi desculpas. Aliás, esse negócio de spoilers é fogo. Eu não entrei na internet enquanto eu não termino de ver o episódio. Mas tem que ser. E o Nina. Mas tem que ser, porque até a própria página oficial, né, da BBC... Eles soltaram o Acabou o spoiler. episódio, pá! Não, tá passando ainda. Tá passando ainda. Mas essa foi a minha vingança da Nina, porque na temporada na 7ª, ela me deu um spoiler no final da 7ª. O que vai e volta, gente. Então eu vou considerar que quase todo mundo já sabe o final, então a gente vai poder falar livremente. Você Ó, o pode... mestre, a Missy é o mestre. Vamos mandar logo na lata, a Missy é o mestre. É isso. É isso, nada mais vai impressionar vocês. O mestre desmunhecou. É verdade, ele fez. Peraí, a Letícia tem que fazer o deal with it, porque ela que tem o óculos de... É verdade. Deal with it. Então é isso, gente. Vamos lá, como começou a oitava temporada na concepção de vocês? Ela começou melhor do que ela terminou ou ela foi piorando? Foi Eu piorando ou acho foi que ela melhorando? começou super lá em cima, quem ouviu os podcasts viu, né, que eu gostei muito da primeira parte da temporada, até o 5º episódio, Time Heist, inclusive, foi o que você assistiu. E aí ela, pra mim, ela foi decaindo e no final foi mais ou menos. Pra mim foi a melhor temporada. Já começou assim no topo, porque eu assisti um episódio na Doctor Who World Tour, né? Que a gente foi. É verdade. Que eu não sei quando Quem tava na Doctor Who Tour? Quem você não foi? Olha só. Quem chegou a encostar no Capaldi? Quem não lavou o braço que encostou no Capaldi? Eu cheguei a meio metro e tem foto de prova, caso alguém me contrarie. Pixar didn't happen. O ombro dele. Fala. Você só tem foto. E eu que tenho um vídeo no site da BBC que ele encosta em mim e eu saio gritando. Olha aí, pegou a emoção. Eu passei a mão no ombro dele. Ele passou do meu ladinho e fez assim, tipo, Eu tenho uma filmagem que eu filmei a meio metro dele e tá no Instagram. Então, legal, eles não fizeram inveja pra quem não foi. Ok. Momento ostentação. Mas enfim, a gente viu o primeiro episódio lá. Foi na World emocionante. Tour. Só eu vi 3 vezes o episódio, porque eu vi na World Tour, eu vi depois que eu cheguei em casa e eu vi de novo pra gravar o podcast. Vazou o episódio antes da World Tour. Alguém chegou a ver o vazado? Pode falar, Eu gente. procurei e não achei. Pode falar. A gente sabe que você... Olha como o pessoal Ninguém Eu não baixou. compactuo com essas coisas. Então, eu tentei. E não conseguiu? Eu não consegui. Eu procurei o episódio e não achei pra achar. Ah. Eu procurei os scripts, não achei. Olha aí. Eu fiquei muito triste. Nós achamos todos, mas não assistimos nenhum. Mentira, a gente assistiu. Mas... Então assim, a temporada começou muito boa porque ela começou já com 1 hora e meia? Foi 1 hora e meia de episódio, Foi foi? praticamente um filminho. Foi um filminho, provando aí que o Moffat ele aprendeu a roteirizar, né, nas férias. Pessoal, aí em cima tem lugar aqui embaixo, viu? Aqui mais verdade. meio. Podem sentar, né? Que tá enchendo muito. Então assim, pra quem não curtiu os roteiros do Moffat antes da temporada do Capaldi? Quem
não curtia o Matt Smith só pra não me sentir sozinho? Tem ali, dá um bottom pra ele. Não, brincadeira, não tem acabou o bottom. Depende da temporada. A Assim, minha desde a sexta temporada, eu detestava o Matt. Chegou na sétima, eu fiquei apaixonada por ele. Deu caramba, eu já... Tipo, na última temporada dele, eu me apaixono. Tudo pra ser a mulher dele. Pra mim, o problema do Matt é meio que os É, eu roteiros. Então é culpa do Moffat. Olha, A culpa é sempre do Moffat. a culpa é do Moffat e o Matt Smith que não é um bom ator. Eu sempre gostei do Eleven, mas não gostava muito dos episódios do Eleven. Não sei se faz muito sentido, mas era mais ou menos isso. Assim, eu gostava muito do personagem Eleven, gostava da maneira como o Matt Smith fazia, achei que foi uma opção legal. Mas tinha muito episódio que eu achava mal resolvido, ou então que eu sempre achei que o Moffat queimava muito cartucho. Ele colocava tipo 5 mil ideias no episódio e falou: meu amigo, só o que você colocou aqui dá pra fazer uma temporada. Com certeza. Um exemplo disso é o especial de Natal, que ele Nossa, regenerou um monte de ideia boa, acho que dá pra 3 temporadas. Não, né? com certeza. Não Assim, é? dá pra fazer uma temporada todinha. No mínimo 3 episódios. não, No assim, mínimo. o Moffat tem uma síndrome meio do American Horror Story Asylum, quem já assistiu. Que a temporada do Asylum é muito boa, mas é muita ideia. Dá pra fazer a série inteira só com todas as ideias que tem no Asylum. A impressão que dá é que ele é super desesperado. Tipo, eu vou pegar emprego a qualquer momento, eu vou botar tudo, ai meu Deus. Exato, tipo, eu tive essa ideia, eu também tive essa, mas essa também é muito boa, então vou usar todas. Porque assim, Uma coisa que eu sinto, e que essa pra mim, dando já o gancho pra falar da nova, senão a gente só vai ficar xingando as velhas, é que assim, eu sentia que o Moffat, ele tinha uma coisa que é muito típica de roteirista. Pra quem não sabe, eu sou roteirista, eu escrevo a Turma da Mônica Jovem, o Chico Bem Famoso, a revista Tina. tem aqui na banca aqui embaixo pra você comprar. Momento merchan. Como é que você chama? E assim, o que eu sentia era que nas temporadas, na quinta, sexta e sétima, o Moffat tinha uma coisa assim, que ele falava: eu tenho que colocar o máximo de coisas possíveis, porque sempre tem que ter alguma coisa muito louca acontecendo. Então tem que ter explosão, tem que ter correria, tem que ter piadinha, tem que ter isso, tem que ter monstro, e tem que ter efeito especial, e pá, e às vezes era desnecessário, sabe? Aí o que aconteceu? Chegou na sétima, desculpa, na oitava, eu senti que ele estava se sentindo mais seguro para perceber assim: não, eu não preciso colocar explosão a cada frame. Por exemplo, no primeiro episódio, que é o Big Breath, tem uma cena enorme e excelente da Clara e o Doze conversando no restaurante. A cena é ótima e não está acontecendo nada demais. Mas é uma cena longa. Eu falei: nossa, isso é uma coisa que o Moffat não fazia antes. E que bom que ele agora está se sentindo seguro para fazer. Ele está vendo que não tem problema, que os personagens se sustentam. Não precisa, o Dr. Who não é só explosão, não é só efeito especial. Dr. Who é a relação entre os personagens. Que bom que ele está investindo mais nisso. E isso foi a coisa que eu mais gostei nessa temporada. Peraí, posso falar agora aqui? A série não tá deixando falar. Que eu vi um negócio... completando o que você tinha falado lá no começo do seu monólogo. Uma coisa que eu vi no Tumblr era que, tipo, o Moffat fala: a cada temporada quem é essa mulher? Na sexta temporada, quem é a River? Na sétima temporada, quem é a Clara? Na oitava, quem é a Missy? Então, tipo, falando dessa monomania. E você sabe que eu tenho a impressão que elas são um pouco parecidas umas entre as outras, a River, a Missy e a Amy, elas têm algo a ver, mas a Clara é totalmente diferente. E ela mudou agora na oitava também, né? O que ela era com o Matt Smith, ela era uma coisa. Na oitava, com o Capaldi, ela descobriu o lado petit PPM dela, né? Mas o não concordo! Não, vamos lá. Mas Clara... aproveitando só o gancho do que a Natália falou, uma coisa que eu gostei na oitava temporada é que enquanto ele ficava assim: quem é a Amy? Quem é a River? Quem é a Clara? Dessa vez, essa temporada foi: quem é o doutor? Quem é a ele? primeira metade... Ele é um homem bom? Tipo, eu gostei de todos esses questionamentos que foram colocados na mesa, por mais que às vezes eles sejam recorrentes. Então, mas isso a gente chegou a falar no podcast, que até a primeira metade era muito assim, tipo, cada episódio falava de um aspecto do doutor como pessoa, né? E aí, quando chegou, acho que o Time Heist pra frente, isso meio que parou e foi só voltar nos últimos 2 episódios, né? Eu acho que a partir dessa segunda metade começou a focar bastante em Clara e Danny, né? O Caretaker foi onde o Danny subiu, assim, né? Literalmente. É. Ele deu pulinho. Não, foi
o lance da Clara e do Danny, como é a relação dos dois e tudo mais. E, claro, a relação da Clara com o Danny e com o doutor, e como tudo isso criou um grande conflito, né? E só deixa claro, eu chipo o Clara e Danny, tipo, muito mesmo. Tá bom, quem Você sabe que compactua? ele morreu, né? Então. Quem chipa Clara e Danny? Quem chipa Clara e Danny? Quem chipa Dalek com Cyberman? Quem chipa a Clara não Dalek com o Danny Cyberman? Só, ok. Quem chipa o Danny humano com a Clara Dalek? Meu Deus! Ou o Danny Cyberman com o Danny humano. Eu tenho uma. Quem chipa a Clara com o Capaldi? Agora, Clara com o 11. Clara com 11. Você vê? E a Clara com o Orson. Que bom, porque seria doentio. Seria incesto. É verdade, não é legal. Que horror. Até mostrando assim. Coisa É verdade, triste, tem menores aqui. não vejo muito. Voltando ao papo da 8ª temporada, então a gente teve o lance da Clara, e muito mais Clara do que o doutor. E muita gente até reclamava porque Clara porque ela tá ganhando muito mais espaço do que o próprio doutor. Inclusive no último episódio apareceu os olhos dela e o nome dela em primeiro lugar na abertura. Ela foi a primeira mulher em 51 anos de Doctor Who que apareceu antes do nome do ator que faz o doutor. Então, né? Alguém aí caiu na pegadinha de que ela era o doutor? Pelo trailer? Podem ser sinceros. Eu. Um, Eu dois, não. legal, Não. ali atrás. Eu pensei, antes de assistir Dark Water, sim, mas depois eu falei, não, ela tá sozinha com o Cyberman, ela vai dar alguma desculpa pra sair dali. Eu tinha certeza que não. Eles são testemunhas. Não, Sim, eu vocês também. tinham falado. Eu não, eu falei, caralho, fudeu já. Eu olhei e Ai, falei, meu Deus, ele regenerou mulher. ai, gente, vocês ainda caem nas armadilhas que vão falar. Pois Mas é. pode acontecer. Aliás, Se o mestre botou como mulher, igual que o Sim. Fred tava Era falando aquele inclusive negócio isso que eu ia falar, né? Que a Era grande legal falar. questão da Missy, né? Do mestre ter regenerado uma mulher é que abre precedente pro Doctor regenerar a mulher. E eu acho que uma coisa que o Principalmente. Moffat tá querendo fazer há muito tempo, acho que foi meio teste de público, né? Se o público decidir que é legal. E a gente fez enquete no site, a grande maioria adorou, aprovou super a ideia. Mas é que, por exemplo, quando tava a questão de quem é a River, uma das maiores possibilidades é que ela era o Sim. Doctor, né? Era uma das maiores questões. Todo Pô, mundo achava que na verdade ela era o Doctor. mas isso ia ser bem estranho, cara, porque ela já tinha dado já em cima do Tennant. Que narcisismo é esse, cara? Olha, a Clara já deu em cima da Não, Clara. tá bom, tudo bem que todos têm que te vamos pensar. amar. A Clara deu em cima da Clara e a Amy deu em cima da Amy. Então, nos verdade. padrões Moffat é possível. É verdade. Ainda mais se você pensar que ele tinha virado mulher, se tivesse uma versão mulher. Quem aqui gostaria que o doutor virasse mulher? Olha quanta gente. Que atriz vocês escolheriam pra ser o doutor? Em inglês. Quem? Juliana, é inglês? Nossa, Juliana! Helena Bonham Carter. Sabe quem quer ser uma doutora excelente? Ellen Mirren. Ela, inclusive, ela já falou que tá afim. Ela... Quem? Maggie Smith! Jonathan Levy para trás. Jona Lumley. Jonathan Levy, alguém? Não. Alguém lembra? Juliette Landau, a Drusilla de Buffy. Ela não é britânica, ela não é britânica. Ali, Mas ela não dá porque ela já foi master, né? A que você falou antes. Jonathan Levy. Ela foi o doutor. Ela foi o Ela foi doutor. doutora? Não, No especial Curse of Curse of Fatal Fatal Death, escrito pelo Steven Moffat. Não, mas Quem já viu? verdade, Quem já viu não, esse mas especial? Não, doutor mesmo. Peraí. Quem já viu o Curse of Fatal Death? Quem quer ver o Curse of Fatal Death? Pera que a Missy chegou. Cara, Chegou tem a uma Missy ali. Missy. Ai, meu Deus. Cara, perdeu o concurso de play, cara. Deixa Tá eu muito tirar, não me maneiro. confunde com a... Mary Poppins. Com Mary Poppins. Não, então onde eu tava? Ah, sim, quem quer assistir o Curse of Fatal Death depois, que a gente trouxe? Legal, vamos passar. Adoro esse episódio, cara. Então, é muito bom. Ó, gente que tá aí atrás, tem cadeira aqui na frente, pra quem quiser. Tem aqui, Por favor. tem ali, tem um monte de lugar aqui, ó. Tá, então assim, sim, foi um teste de público, isso me lembrou muito. Quem daqui lê quadrinho, que gosta de quadrinho? Batman? Vocês lembram quando o Robin era o Jason Todd lá nos anos 80? Lembra? Você lembra como eles decidiram a morte do Jason Todd? Foi meio que... Hã? Bons tempos. Bons tempos de ser boa, né? Então, eles fizeram a mesma coisa, foi quase que um você decide. Eles deixaram no final da revista e o público decidia se ele ia viver ou não. E eu acho que o Moffat fez a mesma coisa, né? Porque o público britânico, por mais open-minded que o mundo esteja, ainda é muito conservador, né? E mudar, assim, do doutor para doutora do nada, eu acho que ia ser muito
na cara, mas eu não acho que ele vai virar agora. Porque agora ele é previsível. Mas essa foi o motivo pelo qual, uma vez eu li essa teoria de que a Missy era o Master, eu falei, isso faz sentido se eles forem usar isso justamente como um termômetro. Eles não vão pegar e transformar o doutor numa mulher direto. Eles vão pegar um outro personagem clássico que também é um Time Lord e transformar em mulher para sentir o que o público diz. Se o público aceitar, quem sabe a gente possa fazer isso com o Doctor mais pra frente. Eles não iam arriscar isso assim de cara com ele. Ah, com certeza. Eu queria saber daqui quem gostou muito do final da 8ª temporada. Quem achou que podia ter sido melhor? Quem detestou? Quem odiou, achou uma porcaria. Poucos odiou. Legal, você que levantou e colocou uma porcaria, vem cá. Vem aqui. Não, sério, vem aqui, eu quero ouvir a sua justificativa. Vem aqui, cara. Fala pra todo mundo por que você achou ruim. Justifique sua forma de caráter. Os balanços do site Almanac. Ai, é do site. Olha aí. Faz o merchan. Oi. Ô, Luciano, Cleber. Olá, amigos. Vamos lá. Eu não gostei do seguinte, tá? Eu já assisto há anos. Legal. Sou o primeiro. Sou velhinho. Legal. Tá, eu não gostei pelo seguinte, furo de roteiro. Tá. Sim. O roteiro na parte final, onde a Missy ela fica tentando matar o doutor lá no avião e a Clara fica no telefone com ele e fala, não quero mais falar com você, pega e joga o telefone. E a Missy tá lá, dando tentando outro matar. peixe, né? Exatamente. Depois chega, fica na parte de baixo, ela fica assim. Olha aí. Meu, e aí chega e fala pra você sabe o que eu quero fazer com você? Tá aqui, faz o que você quer. Mas ela é maluca, Não, cara. sim, Não tem... mas beleza. Aí ela pega, exato. Aí ele pega, que é isso? Peraí, se fosse qualquer outro roteiro dos antigos, eu não tenho daquela de melhor doutor, tá? Ok. Ele teria feito e falava, o que eu faço com isso? Beleza, pega. Qualquer doutor teria feito isso. É verdade. Outra parte que eu não gostei, ele vai esquecer, o Pink vai esquecer dela, joia. Aí de repente ele abraça ela, solta todo aquele... Só faltou parecer, né, a bandeira. Mas é o poder do amor. A bandeira assim na parte de trás. É o poder do amor. E aí amor. depois chega, depois de tudo, ainda aparece o pai, né? O Brigadeiro. O Cyberman. Como aí, peraí, eles não têm uma ligação mental do Cyberman? Exato, então, não tem. Mas aí tem aquela justificativa dele ter apagado a memória ou não. Porque a gente frequenta uns fóruns lá de fora e o pessoal está reclamando exatamente disso. Exato. Que o Dane até tinha uma justificativa, né, de ter ficado normal. O Brigadeiro a gente não sabe, então, buracão gigante. Nós temos uma a resposta geralmente é, porque ele é fodão, porque ele é o Brigadeiro, porque sim, né? Esse porque sim que mata. Isso me incomoda. Porque o que acontece? Assim, como a gente, fãs, a gente é chato. Eu confesso, a gente é chato pra caramba. Sim. O que acontece? O fã de ficção e de Doctor Who, ele tá entre os mais chatos. É verdade. Entendeu? É verdade. Sério, a gente é chato. Tem um pessoal que tem um site segmentado. A gente não aceita qualquer coisinha. A gente aceita aquilo. Por que acontece? Não é porque sim, a gente quer uma resposta. A gente quer Gallifrey de volta, né? Eu tenho uma amiga aqui no Brasil que a sobrinha dela, por azar, ela é a manicure da Georgia. Olha aí, da Georgia Moffat? A esposa Tennant. Olha aí. Ela é manicure da Georgia. E Dá pra ver fama isso aqui, né, gente? ela tem um contrato, ela não Casa de família. Traz ela pra gente entrevistar. E teve um bate-papo que a gente estava fazendo, nós fizemos, né? Ou seja, ela foi lá pra Inglaterra e tudo mais, e a gente fez fazendo umas perguntinhas, né? Legal. E aí soltou algumas coisas dessa, que teve o pessoal realmente lá na Inglaterra, odiou. Olha aí. Essa parte de fica lá, é porque sim. Não é porque sim. É porque, apesar do porque sim, eu fiquei muito mesmerizado com o brilho do episódio, cara. Foi muito bonito. Ele é jogado assim, realmente. Ele joga pro público. Aquela parte na hora que o Pink vem, começa a tocar aquela parte, vira. E vamos fazer, e vamos matar, e vamos... Meu, aquilo é lindo. Aquilo é emocionante. Mas como é que ele pode ter emoção? Depois você para, né, o episódio, você para pra começar a fazer... Aí que é o chato do fã, né? Uhum. Você para pra começar a fazer análise. Pera, como assim? Aonde que apareceu o Brigadeiro? Como é que ele não tem mais emoção, mas ao mesmo tempo ele pega e abraça a Clara? Como é que a Clara fica parada vendo tudo aquilo acontecer? Porque ele chegou, né, desativou, eu falei, meu, legal, ela desativou, agora ela tá parada.
eu vou esperar aquela reação da Clara que eu conheço na época do Smith. Né? Chegar lá e falar, eu enganei vocês, eu peguei, não fiz nada com a Sonic. Beleza. Aí ela fica parada o episódio todo, ali no final. A Missy, ela fez todo aquele rebuliço no avião, e aí ela ficou paradinha lá olhando pra baixo, pra cima, porque eu adorei a Missy. Isso que você tá falando, que a Clara não fez nada. A impressão que dá é que o Moffat queria dar tanto espaço pra Missy, que a Clara ficou meio de lado. Tipo, eu vou inventar um plotzinho aqui, pra Clara ter o que fazer. Mas isso sempre foi Dá o pra ouvir o problema. microfone pra mim? Esse sempre foi o problema do Moffat. Conseguir lidar com vários personagens ao mesmo tempo. O Moffat só consegue desenvolver um por vez. Isso. E é por ainda isso que... não chegou nesse nível de conseguir desenvolver todos. E é por isso que eu vejo muita falha na sexta temporada. Porque a gente tinha a Amy Pond, e aí você coloca a River, a Amy fica totalmente de escanteio. Tipo, é sempre sobre a Companion. E a Companion fica, dane-se a Amy. Ela é só o útero. Ela é só o útero. Eu gosto da Amy. Peraí, que ele falou uma coisa muito importante. Passa pra ele, fala isso de novo. Rápido. A culpa disso tudo, gente, é do Sherlock. Sim, cara! Porque essa série é uma porcaria. Não, vamos pra ele de novo. Não, vamos mandar o Sherlock. Mas o que acontece? O Sherlock, ele tem aquele banho de fazer uma série séria, lógica. Aí, entre aspas, ele acha que ele chega lá no Doctor Who E a bagunça. bagunça tudo. Vai bagunçar. Mas assim, Eu posso só fazer uma pequena defesa? é que eu já queria fazer um comentário. Não quero muito defender Sherlock. tempo, porque assim, ó, um negócio da questão dos furos, que foi uma própria declaração do Moffat que ele fez. Como é que o mestre escapou? Escapou, simples assim, porque na clássica também era assim, ele simplesmente escapa. E ele disse assim, então esse tipo de solução se adequa para o que eu estou precisando. Então, sim, é culpa do Moffat, mas ele pegou assim, simplesmente porque sim. Não só dele, porque ele tem um Então, equipe de roteiristas, né? É porque assim, a gente Tem algumas coisas que não adianta a gente ter, tirar muita explicação, porque a explicação do roteirista é porque sim. Então, mas é que tem esse caso de realmente tem vários roteiristas que cuidam de Doctor Who, mas a responsabilidade do Moffat organizar tudo isso, né? A única responsabilidade que ele tem de verdade, mesmo, é fazer com que tudo seja muito coerente e produzir tudo. Então, a partir do momento que ele fica, tá bom, assim, vai, mas tudo bem, deixa aí. Ele tá tirando essa responsabilidade dele mesmo de organizar. Agora, eu, como roteirista, vou fazer aqui bancar de jogada do diabo mesmo. Do diabo, tá? E porque eu tinha exatamente essa visão do Moffat antes de eu ir para Doctor Who World Tour. E lá, vendo ele falar, eu consegui entender algumas coisas, eu consegui me relacionar mais. Eu falava a mesma coisa que você. Falava assim, que porcaria, ele chega lá e faz de qualquer jeito. Nossa, e a gente fica, acho que a gente às vezes fica assim com raiva, porque a gente fica frustrado, e acha que o cara é um filho da puta, que tá fazendo aquilo, sabe, pra sacanear. Sabe assim, nossa, ele nem tá se dedicando, ele nem tá fazendo direito, nossa, ele tira a responsabilidade dele, e não sei o que lá. Só que vendo ele falar, o ponto de repente eu olhei pra ele e percebi que tudo que o Moffat passa é uma coisa que eu já passei também. Por exemplo, quando eu peguei a Turma da Mônica Jovem para escrever, eu nunca escrevia mais do que, assim, minha experiência com quadrinhos. Momento para a música mais triste do mundo. Não é a música mais triste do mundo, não tem nada de triste. Eu só estou falando de uma experiência pessoal que talvez ajude a entender melhor o que o Moffat faz. Posso preferir também? Não, mas deixa eu só terminar. O que acontece? O negócio é que, assim, antes de eu, por exemplo, escrever uma revista todo mês, eu fazia assim, uma aqui, outra ali, igual o Moffat. Escrevia um episódio bacana de Doctor Who, os episódios dele, da era de Davis, são maravilhosos, sabe? Por quê? Porque ele tinha um super tempo para pensar em tudo aquilo e colocar, nossa, fechar perfeitamente. De repente o cara pegou uma carga pra ele, porque se não fosse por ele a série tinha acabado. É isso. Entendeu? E assim, ele pegou um negócio que talvez fosse mais do que ele conseguia abocanhar mesmo. E ele tá tentando fazer o melhor que ele pode a cada temporada. Ele está evoluindo. Então assim, ainda tem defeitos, ainda tem muito espaço pra melhora. Mas eu acho que aos poucos ele tá. Então às vezes não é uma questão de ele tirou a responsabilidade dele,
ou ele não liga, ou ele não se importa. Não, talvez assim, ele esteja aos poucos se desenvolvendo. É muita coisa para cuidar. Sim, uma da coisa só para dar uma defendida no Mofa. A gente fã, a gente cai em cima. Eu sou jornalista, eu escrevo pra caramba, eu tenho de vezes esses problemas que a gente tem. É muito fácil pra gente chegar e falar assim, a culpa é do Mofa. Como a gente falou, tem uma equipe de roteiristas. Quando eu escrevo uma matéria, eu preciso de um revisor. Necessário. O Mofa, ele tem a parte boa dele, tem sim, muita coisa. Por a gente ser fã, e a gente criticar, é justamente porque a gente gosta de quem? Do cara. Ninguém aqui criticaria o Mofa se falasse assim, eu não quero que essa série continue. Eu critico o Mofa porque eu sei que ele tem capacidade, ele tem ótimos episódios, e também não podemos esquecer o seguinte, a série só retornou por causa de um fã. O cara ele chegou, ele encheu, ele torrou o pessoal da BBC para ela retornar. O Mofa, ele tá, eu vejo muito assim, parece que ele está escrevendo sozinho. Ele tem uma equipe? Tem. Mas parece que o pessoal está fazendo igual na época que tinha com 24 horas que eu assistia, que eu cobria a parte dos roteiristas. Parece que o cara ele ficou sozinho, não tem ninguém dando suporte para ele. É fácil a gente falar assim, pô, ele não está assistindo os episódios na sequência? Todo mundo conhece o Johnny Depp aqui, não conhece? Graças ao Tim Burton até demais. O Johnny Depp ele não assiste um filme dele. Também, imagina por quê. Mas tirando a de Woody, de legal. Mas ele não curte, mas não é só ele. Tem vários outros atores que eles acabam não fazendo esse tipo de coisa. Agora ela, minha esposa, ela está cobrindo, agora ela está vendo a partir do Gracie Point, eu fugi o nome. Tennant. Não, o outro. Broadchurch. Esses comparativos e tudo mais, a gente estava conversando com o pessoal sobre isso. O roteiro, se o cara ainda não souber trabalhar direitinho e deixar amarrado, é aquilo que nós estamos falando no começo. O fã, hoje em dia, pelas informações que ele tem, de poder ir atrás, conversar, a gente não aceita mais que seja jogado, entre aspas, o jogado. A informação em cima da gente, que seja dada aquela desculpa de, é porque assim, eu arrumo mais pra frente. Tem episódios do Matt Smith que eu odeio. Tem episódios do Matt Smith que eu adoro. Eu adoro o episódio do Van Gogh. Adoro esse episódio do Vincent. Bill Nighy pra doutor, inclusive. Exato. A questão da doutora, só para eu já encerrar, da doutora, uma coisa que nós conversávamos muito, que eu cobri muita parte política, em 24 horas nós tivemos o primeiro presidente negro. Sim. Hoje nós temos um presidente negro. Aquele lance onde a mídia acaba, onde realmente é jogado para o público esse tipo de teste, para saber. Porque eu lembro, eu sou um dos primeiros na época de Arquivo X que eu xingava pra caramba Mulder e Scully juntos. Hoje eu vou lá porque adoro. Eu era anti-hiper total. Quando começou essa história, o doutor ele pode ser uma mulher, eu xinguei muito. Hoje eu paro para analisar. Mas é uma coisa boa. Sim, assim como eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, a gente estava conversando, eu falei para ela, eu acho que ela perguntou, o que você acha de doutor que a gente pode ter? Falei, todas as raças agora, nem que seja ingleses. A gente pode ter um negro, a gente pode ter uma mulher, indianos. Não, tem que ser inglês. E principalmente, não, sim, tem que ser inglês. Não, pelo amor de Deus! A gente tem bons ali, mas uma coisa que a gente está batendo. Ruivo. Eu vou só agradecer. Muito obrigado. Tá vendo? Bem participando. Parabéns pela participação. Façam mesmo. Só para restaurar o caos depois assim, todos os discursos bonitos. Russell T. Davies ou Moffat? Quem prefere? Dois não. Sem ninguém, não vai vir em cima do muro aqui. Russell T. Davies. Russell, ok. Moffat. Peraí, tem gente que não quis ninguém, cara. Tá bom, o cara. Jonathan Turner, né? Não, você tem que escolher, eu não quero escolher, então. Não, tá bom, os dois. Eu escolherei. Eu gosto mais dos dois, mas fiquei dúvida. Se tiver que escolher um, vai ser o Moffat. Entendi. Não, porque aquilo, por exemplo. Fala. Eu tenho um bom motivo pra escolher o Moffat. Vai. Blink e The Day of the Doctor. Bom, acabou. Não, mas pera lá. Blink não é nossas coisas e The Day of the Doctor claro que é. especial. Viu? Treta. Deixa eu dar um microfone. Tem aqui. Peraí, o marido volta.
Tem uma coisa com o Moffat, que meu doutor favorito é uma coisa bem polêmica. Meu doutor favorito é o Christopher Eccleston. Enfim. E a temporada do que foi a única dele, comprada online, ela tem um problema muito sério por causa do orçamento que a BBC deu pra eles, porque eles não estavam muito acreditando que Dr. Who ia dar certo de novo, né? E a temporada, ela não engrena, cara. Você começa a reassistir, você fica muito... Meu Deus do céu, coisa chata. Senhor Jesus. E o Eccleston... Ele é meio bobinho, ele é meio experimental. Exatamente. E o Eccleston é fantástico. Ele é maravilhoso. Fica aquela angústia que podia ter sido melhor. E daí tem o episódio da Alec, que... Agora vai. E daí tem um dos melhores arcos da série, até hoje, que é o arco do Empty Child. Que é do Moffat. Que é do Moffat. Entendeu? Então, a gente não pode... A gente acaba criticando muito o Moffat, mas essa questão de que realmente os episódios isolados dele acabavam salvando a série em momentos que você achava que a série não ia mais dar certo. No momento, quando a Rose saiu, ninguém gostava da Martha. Mas não é porque a Martha é chata. É porque todo mundo gostava muito, muito da Rose. Então, gente, polêmica. Gente, vocês estão me ferrando na hora de editar isso aí, não polêmica. Então, é que tem essa questão. Não é nem que a Martha é chata. É que Quem não gosta da Martha? todo mundo. Mas deixa eu falar por que vocês não gostam da Martha. Porque vocês não gostam da Rose. Posso falar só uma coisa? Mais uma vez, estou dando advogada do diabo aqui. Não é que a Martha é chata. A Martha é uma ótima personagem. Pra mim que a atriz era fraca. É o contrário da Amy, que é uma personagem muito mais escrita, mas a atriz é uma fofa. Entendeu? Então, exato. Então o problema é que a atriz não conseguiu passar o que a Martha é. No episódio duplo do Family of Blood, a Martha é essencial. Ela é fantástica. O problema é que a atriz era fraquinha. Respira, calma. E também tem essa questão que... E também tem realmente essa questão que o público era muito apaixonado pela Rose. Então, ela entra no momento da série que fica difícil. Eu sou uma viúva declarada do Christopher Eccleston, mas eu amo o David Tennant. Mas os primeiros episódios do David Tennant, pra mim, era um sofrimento assistir aquele cara. Mas eu acho que todo O Christmas mundo passa Invasion. pela Exato, o depressão Christmas Invasion, eu queria matar ele. Morre e regenera de novo outra pessoa, pelo amor de Deus. Então tem essa questão. Por causa da Rose, quando a Martha entra, fica todo mundo assim. E daí tem Blink. E daí todo mundo... Não, pera. Blink veio e deu esse novo respiro. Então tem realmente essa questão de que o Moffat aparecia na série em momentos essenciais pra dar um respiro pra série. E se não fosse por ele, a série tinha sido cancelada. Porque quando o Russell falou que ia sair, ninguém queria pegar o Dr. de volta. E ele falou assim, dá pra mim. É uma bucha levar o doutor nas costas. Exatamente. Tanto que ele tá aí até agora e não tem um substituto indicado. Exatamente. Ele já pensa, quando você pensa, quem vai ser o sucessor? Você não pensa no nome. Quer dizer, você fala alguns nomes. Tem o Neil Gaiman, tem o Mark Gatiss, mas... O Gaiman não quer, eles não querem. Peraí. Eu entrevistei o Gailis e eu perguntei pra ele se o Moffat saísse, se ele pegava a responsabilidade pra ele. Ele deu um joguinho de cintura, falou que ele tá cuidando de outros projetos, que não é uma coisa que ele pensa no momento. Talvez no futuro ele até possa mudar de ideia. Mas ele falou que ele não pega, no momento ele não pega essa bomba pra ele não. Então, e o Moffat também é fã, né? Quem foi na Dr. Who World Tour ouviu ele falando de como o Dr. Who foi importante pra ele, pra questão de bullying que ele sofria na escola. E de como o Dr. Who realmente... como minha irmã chorou que nem um bebê, assim. Foi legal. Enfim, Foi bem legal. E de como o Dr. Who realmente ajudou ele. E eles têm muito carinho pela série. E falando da 8ª temporada, que era um grande propósito, foi tudo muito propósito. Pra mim, o que ninguém percebe, na verdade, é que a 5ª e a 6ª temporada foi pra consertar algumas cagadas do Russell. Eu amo o Russell, ele é meu favorito. Mas o Russell fez umas coisas que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tipo, teve um Cyberman enorme no meio de Londres, ninguém sabia disso. Sabe? Não, de verdade. E porque foram acontecendo essas coisas, ele tinha que arrumar um jeito de solucionar. Então ele fez a 5ª e 6ª temporada para solucionar problemas que o Russell deixou. Exatamente por causa disso que a partir da 7ª,
que a série começa a ficar boa de novo na mão dele. Então você está me dizendo que o próximo roteirista que vai vir, ele pode fazer a primeira temporada para consertar os erros do Moffat. Exatamente, mas é um isso. ciclo sem fim. Exatamente. Ergue o Simba. Inclusive. Ou ergue a River, né? River bebê. Então, que é uma ponta solta também. Exatamente, exato. Mas enfim. Porque daí o que ele faz na quinta temporada? Ele faz o segundo Big Bang pra apagar um monte de coisa. Tá. E apaga geral. Apaga geral. E tem a questão de que o Doctor começa a virar meio que Deus nas temporadas do Russell. O Doctor vai virando Deus nas temporadas do Doctor. E daí, ele é o Goku, exatamente. Naquele final de temporada com o Master, o pessoal faz a Genkidama. Ele pega mas esse episódio, ele é uma amálgama de tudo. E salva o mundo. Ele tem o Dobby, que o doutor vira o Dobby primeiro, depois ele vira Jesus e depois vira o Goku, cara. Exatamente. Então, e daí ele faz... E daí o que o Moffat faz na sexta temporada? Ele deixa o Dr. Loki de novo. Sim. Ele deixa o doutor voltar a ser essa figura anônima que salva sem ninguém conhecer. Por um tempo. Por um tempo. Mas essa questão. O Moffat, ele tá se encontrando agora, porque no começo ele estava preocupado mais em resolver problemas que foram deixados para que a série ficasse num ritmo melhor de novo, do que em planejar mesmo. Ele estava resolvendo problemas. Então, por isso, Do jeito dele. do jeito dele, exatamente. Não pode não ser o melhor. Pode não ser o melhor jeito. Mas ele tava tentando fazer a coisa. Ele tava tentando fazer o melhor com o que ele achava que era. Do jeito dele. E se a gente for pensar agora em termos de oitava temporada, que de novo é o foco disso tudo, e o propósito, ele tá bem mais contido, né? E ele tá bem mais, assim... Então, eu vou usar, entre aspas, as desculpas do Capaldi, ser um outro doutor, uma nova personalidade, um cara mais fechado do que o 11, que é... Né? O 12 é mais... sai fora. Pra tentar ser mais contido, pra tentar ser mais... ele enxugou, parece que deu uma enxugada nas coisas, é mais gostoso de assistir. Porque você não fica pensando em mil coisas. Ai, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Não, é aquela história, é gostoso, sabe? E o principal pra mim é que do final da sétima e o começo da oitava, pra mim fica muito claro que ele resolve finalmente responder a pergunta da sexta, que é a pergunta da série, né? De quem é o doutor, Dr. Who. Então, e isso pra mim é muito importante, de como ele resolveu voltar para esse mistério, de quem é essa figura, assim, que a gente acha que a gente conhece, mas cada vez a gente só vai se enrolando mais. A gente só vai se enrolando mais, e ele resolveu, não, vamos voltar para a pergunta essencial, vamos voltar para a primeira pergunta, né? Então, uma coisa que é legal de lembrar, pessoal, que quando anunciaram o Capaldi, não sei se o pessoal chegou a pesquisar, a gente fez umas pesquisas que a gente postou no site, o cara é fã da série desde pequenininho, Não, mas o Capaldi ganhava. Não, o Capaldi era doente. Ele tinha o equivalente a um site na época, ele tinha uma revista... Ele escrevia pra BBC toda semana. Assim, eu vi um videozinho falando disso. O pessoal falou, se tivesse um fã-clube na época, o Capaldi teria sido o headmaster, assim. Na verdade tinha, mas a BBC proibiu ele de ser o presidente do fã-clube. Porque ele era muito chato, isso é sério. O Capaldi era tão chato que a BBC falou assim, ela falou pro presidente do fã-clube, pelo amor de Deus, arruma um jeito de a gente se livrar desse cara. Entende? É sério isso. Porque ninguém mais suportava o Capaldi, ele mandava e-mail. Ele mandava e-mail não, e-mail. Ele mandava e-mail. Ele era o seu tempo mesmo, ele mandava e-mail quando... Ele mandava e-mail. E ele era insuportável. E a BBC falou assim, você resolve esse cara pra mim. E ele era gente como a gente, né? Que é essa questão do fã chato. Ele era um fã chato. E muitas das coisas que estão acontecendo na oitava temporada, a gente deve a ele. Porque ele falou assim, eu não quero isso, porque isso não é o doutor pra mim. Ele falou, não é pro doutor fletar com a Companion. E isso foi o pedido dele, de que já era. Já deu que tinha que dar. A Natália quer muito falar uma coisa que faz 3 horas. Que tanto tem até a entrevista que o Peter Capaldi foi no Graham Norton Show, que ele vai e fica vendo as fotos e as coisas dele, tipo, nas revistas de Doctor Who, e ele fica meio que, ai meu Deus, eu não acredito que eu era assim. E é hilário, que a entrevista é séria. Mas era isso mesmo, ele escreveu cartinha pra Radio Times. Sim, não, desde o... Cartinha, não e-mail. Sim, fala. Alguém passa o microfone pra Ela ela? tem uma pergunta. Fala, pode falar. Tá. Me fizeram uma pergunta esses dias, é um fã que não conhece o Dr. Who. Tá.
nerd, né, digamos assim, que não conhece Doctor Who, Ainda? Ok. perguntaram pra mim qual o melhor episódio pra começar a entender a série. O Rose. Daí, Se alguém falar Blink, vai ser expulso. daí, é aquela história. Pera aí. Todo fã quer começar a explicar a mitologia, a história, a origem, como é que começou, como é que foi. E pra quem não conhece a série, é uma coisa que o cara fica olhando pra tua cara assim e fala assim, gente, não tô entendendo nada. Dentro desse perfil que eu conversei com essa pessoa, eu cheguei, que é a grande questão, a grande pergunta, né? Quem é Dr. Who? Qual a personalidade dele? Quem é ele na realidade? Como você explica o Dr. Who para uma pessoa que não Onde conhece? come, o que veste? Hoje no Globo Repórter. Como você reproduzir os timelines? Porque não, veja bem. Gente, veja bem o negócio. Pra quem começou a assistir na época do... cada novo fã começa a assistir em algum episódio, né? Seja qual for a fase. E vai gostar, geralmente por padrão, aqui o fã começa a gostar daquele doutor que começou a assistir. Tá, gente? Não é verdade? Não é verdade? Mas aquele é o doutor de verdade? É a personalidade dele? Ele é o Matt Smith? Ele é o Tennant? Ele é o Eccleston? Ele é o Capaldi? Ele, sei lá, ele é todos? Ou é tudo junto misturado? Na verdade ele é todos. E quando essa pessoa perguntar por qual episódio ela deve começar, fala pra ela começar por Rose. Porque Rose é o começo do New Who, né? Peraí, gente. Peraí, deixa eu falar. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala que é pra começar por Blink. E eu digo que não é bom começar por Blink. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Eu vou falar. Em Blink você mal vê o doutor. Em Blink você não vê a Companion, você vê ela por 5 segundos. E toda a trama é voltada para um personagem avulso, que é maravilhoso, a série Sparrow, né? É maravilhoso, mas não é Doctor Who. Doctor Who é o doutor, a Companion, uma tarde, uma viagem. Aventura, fim. Então, Só que quando for... acho que é isso mesmo? Mas só que quando for falar pra assistir Rose, avisa a tosquice. Por isso que Então, são duas coisas. Como opinião, eu já tenho uma opinião. Gente, calma. Galera. É que eu esqueci o nome do episódio. Aquele episódio que o Tennant vai naquele ônibus maluco lá da sombra, chega Midnight. Aquele é um episódio que não tem ligação, mas você apresenta o personagem e você envolve a parte de mistério também. Tudo mais. Sabe o que eu defendo? Eu defendo Rose, porque teve todo um trabalho em Rose para reintroduzir a série com um público que não assistia a série há 16 anos, entendeu? Só falando uma coisa sobre Midnight. Esse episódio foi escrito pelo Russell T. Davies, tá? Tem muita gente que fica falando que o Russell não sabe escrever episódio, mas o Midnight e Turn Left, que são os dois melhores episódios da 4ª temporada, foram escritos pelo Russell. Só voltando um pouquinho por onde começar a introduzir um fã, eu já fiz meio que uma experiência. Tipo, eu peguei vários amigos de cobaias pra poder fazer uma amostragem e escrever um paper, né, um artigo. Mas enfim, e na verdade assim, a coisa é bem dividida e depende muito da personalidade da pessoa pra quem tu vai introduzir a série. Tem muita gente que eu indiquei, começa do início, começa por Rose, porque eu sabia que eram pessoas que gostavam já de ficção científica, já estavam acostumadas com Star Trek, com Star Wars, com a tosquice dos efeitos especiais e que estão muito mais interessados numa boa história do que ver o efeitinho do piu-piu-piu, bum, né? E outros fãs, eu já recomendei. Não, começa pelo 11th Hour, que é o início de um novo doutor, e todas as pessoas que começaram pelo 11th Hour, elas se tornaram Whovians, e depois elas assistiram esse episódio e voltaram no Rose, sabe? Com a perspectiva de que um dia elas iam chegar lá naquele episódio e ia ficar com aquela estética que eles viram. E o Blink nunca funcionou comigo. Uma coisa que você pode fazer também, se for uma pessoa mais conservadora, tem um episódio chamado Unearthly Child, que é uma parte que não demora muito pra acompanhar. Eu tenho 2 amigos que começaram pela classe e os 2 são Rubius All. Eu preciso falar uma coisa. Unearthly Child não é pra todo mundo. Mesmo. É bom, é bom. Se é pra indicar um arco da clássica para as pessoas começarem, eu indico o primeiro arco dos Daleks.
É cansativo pra caramba também. O primeiro arco dos Daleks é mais dinâmico e foi o que fez a série continuar. Tá. Remember, sabe? Talvez o Remember mais pra frente. The Daleks. É o segundo arco que é o The Daleks mesmo. Pra mim, se você vai começar pela série clássica, se você quer, assim, não, eu não quero assistir a série nova, eu quero começar pela série clássica. Tem aqueles fãs, tipo, eu sou fã do Spock, sabe? Esse tipo de fã. Tem tracker aqui. Não, mas eu também sou tracker. Eu só queria dizer isso, eu sou tracker. Enfim. Tem gente que é assim. Eu conheço várias pessoas que são esse tipo de nerd que não, vamos começar pela série clássica. E pra mim, a Unearthly Child não funciona pra vender a série clássica. O que funciona pra vender a série clássica... foi um milagre. Exatamente. O que funciona pra vender a série clássica é o arco The Daleks, porque é o arco que salvou a série para a série continuar. E a apresentação do maior vilão de Doctor Who e da história de Doctor Who, que são os Daleks. Com certeza. Então, é o arco da clássica para as pessoas começarem. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pro pessoal, porque vocês estão dispersos e conversando alto. E a tia Thaís não tá gostando. Pera só um pouquinho. Só uma pergunta. Quem ainda não se acostumou com o Capaldi não gosta dele? Todos gostam, né? Tem uma mãozinha, não. Tem ela ali, ó. Então acho que ele conquistou geral mesmo. Gabi. A gente fez ele começar a assistir pro Blink. E aí, você? Deu certo? Deu. Acontece, é verdade. Não, peraí. Eles sacanearam. Blink, Midnight, Silence in the Library e depois Super Dead. Uma boa seleção. Uma coisa que eu queria... Duas coisas que eu queria falar. Uma, que o pessoal, quase todo mundo acostumou com o Capaldi muito rápido. Quem não sentiu depressão com a regeneração de Matt Smith? Quem não sentiu? Tá vendo? Mas quem sentiu com o do Eccleston pro Tennant? Cara, o Capaldi é mágico, cara. E falando em mágica, que lembra da mágica da vida, só pra instalar o carro de novo, quem acha que a Clara tá grávida do Danny? Cara. Tá. Deixa eu só falar uma coisa a respeito dessa questão do porquê que o Capaldi todo mundo gostou. A BBC se esforçou para que o público não sofresse com a regeneração. Teve essa questão. A BBC fez ele fazer uma turnê mundial. A BBC vendeu o Capaldi pra gente. Sim. Não estou dizendo que o Capaldi não é um doutor bom. Muito pelo contrário, eu gosto do Capaldi. Mas a BBC vendeu o Capaldi pra gente. Ela teve uma puta estratégia de marketing, exatamente. Teve essa questão de que eles revelaram um programa em aberto, fizeram várias entrevistas com várias pessoas antes de mostrar quem era ele. Daí exatamente, colocaram os olhos no especial, sabe? Fizeram uma turnê All the 12, mundial. sabe? Teve toda essa All the 13, sabe? Teve toda essa questão de vamos fazer de tudo para que não dê problema. Porque a série tava caindo de público, né? A 7ª temporada teve alguns dos episódios com a pior audiência desde que Doctor Who voltou. Então, os fãs estavam se cansando um pouco da série. Então, eles falaram assim, a gente não pode arriscar colocar um doutor que não vai funcionar logo de cara. Não, até porque Doctor Who é o produto maior da BBC. Exatamente. O que mais vende merchandising, e eles não podiam se arriscar. Eu acho que, inclusive, isso entra na questão do doutor mulher também. Porque como é que você vai vender Doctor Who se o doutor for mulher e a grande maioria massiva não aceitar? Acabou, essa questão. Uma vez perguntaram pra Catherine... delicado. Uma vez perguntaram isso pra Catherine Tate, a dona linda, diva perfeita. Maravilhosa diva, deusa absoluta. Exatamente, deusa absoluta, melhor companhia de todos os tempos. Que perguntaram pra ela, você acha que pode um dia ter um doutor mulher? E ela falou, não. Porque... Ironicamente, ela foi meio um doutor. Exatamente, ela é meio doutor, mas tudo bem. Isso é pra provar que isso ainda está em aberto, eu só quero dizer que isso ainda está em aberto. Sim. Eles ainda podem voltar, né? Enfim, depois eu conto minhas teorias. Mas, por quê? Porque Doctor Who é uma série de família, que grande parte das coisas que a BBC ganha é com a venda de brinquedos. E, infelizmente, meninos não gostam de série com protagonista mulher. Cara, não, isso é muito errado. Fred. Tem 2 menininhos aqui, vamos perguntar pra eles. Eu queria só... Tem uma série chamada Buffy, que é a melhor série do mundo, depois do Doctor Who. E ela tinha protagonista mulher, cara. Mas assim... Quem falou? E a Buffy era foda. Mas a questão é a grande maioria de público. Não os nerds eu sei. É a coisa de massa mesmo, é o público geral. Não, e o público
inglês, né? Que ele é mais Não, mas isso é uma coisa mundial. É a maior dificuldade que tem pra fazer séries com protagonistas femininas. Ainda mais uma que com 51 anos teve um cara. Exato. Né? Então, Então, assim, a BBC, ela tá percebendo essas coisas. Eu acho que é muito também uma sacada do próprio Moffat. De que existem coisas que eles querem fazer com a série que às vezes podem não funcionar, né? Que é toda a questão, por exemplo, lá na Turma da Mônica Jovem, quando Cebolina no humor, sabe? De que realmente tem essa questão de que tem que preparar o público, às vezes, de algumas coisas, pra você ver se vai funcionar. Mas é sempre uma tentativa e erro, né? Eu acho que ele falou assim, eu vou fazer uma 8ª temporada mais enxugada para ver se o público gosta. E teve opiniões bem divididas. Sim. E eu acho que ele sempre fica com isso na cabeça. O que eu vou trazer aqui pra frente? O que eu vou colocar na 9ª temporada? A Clara vai ficar ou não? A Missy vai voltar ou não? O que eu faço com o Danny? O que a galera vai... A Missy voltou, tá aqui já. Tá viva! Então é sempre um grande peso nas costas. Sim. E é sempre questão de teste. Né? E eu achei que a 8ª temporada teve opiniões bem divididas. Muita gente amou, mas muita gente achou. Sim, tem uma questão que realmente, por isso que eu falo que todo mundo aceitou o Moffat, porque o Moffat não, o Capaldi, porque o Moffat preparou a gente a gostar, ele incitou a gente a gostar do Capaldi. Exatamente por causa dessas questões de que a série estava caindo de público, eles precisavam salvar a série de qualquer jeito, e o Capaldi foi o grande acerto, né? Porque fez a série de subir novamente de público, e ele começou a testar várias outras coisas pra ver o que vai funcionar daqui pra frente. Porque eles precisam se assegurar que essa série não vai morrer tão cedo, assim. Mas parte de por que teve esse marketing não foi só por causa dessa questão. É porque o Moffat queria colocar um doutor velho e ele tinha muito medo que o pessoal que adorava o Matt Smith, que é bonito e tal, ficasse... Não, ele é um cara famoso, entendeu? Muito carismático. Quem acha o Capaldi bonito? Ou charmoso? Quem acha o Matt Smith feio? Viu? Enfim, mas então eles não podiam arriscar. Eles não podiam arriscar, né? Que o Dr. Velho não fosse aceito, então eles fizeram toda essa campanha. O Deep Breath, na verdade, é uma grande explicação de por que o doutor regenerou o velho daquele jeito. Se você for ver, é isso que é Deep Breath. Mas eu acho também que uma das vontades de trazer um doutor velho era a vontade de querer resgatar coisas da série clássica, o feeling da série clássica que andava meio perdido, porque as últimas temporadas, desde que o Steven Moffat assumiu, era tudo piu-piu-piu, pum, catapult, né? E agora... Catapult. E agora com o Capaldi, o negócio, o ritmo é mais devagar e o negócio tem que ser um pouco mais pensado, porque não tem como botar lá o senhorzinho lá já há 50 anos, né? Pra correr tudo, deixa ele correr. Peraí, gente, segura aí. Curiosidade, o Capaldi tem a mesma idade que o William Hart, né? Quando ele começou a série. Tá conservado. Gente, vamos tentar finalizar aqui esse bate-papo, porque já tá dando tempo. Ó, tem prêmio! Eu vou fazer uma pergunta e quem responder vai ganhar uma camiseta do Chada. Eu vou fazer a pergunta e quem levantar a mão vai responder. Bom, vamos ver se alguém sabe. Qual o nome do último arco da série clássica? Ali, você. Exatamente, perfeito. Parabéns, Survival! Temos mais 2 kits de livros. Aliás, posso aproveitar o gancho? Vai. Só fazer uma perguntinha? Gente! Ai, devolve lá pro menino, ele quer ser... Ele quer? Ô, louco, que loucura! Eu queria só perguntar, quem é que já viu alguma coisa da série clássica? Olha, bastante gente. Quem baixou o áudio da Honey no nosso site pra assistir? Quem queria que a Missy fosse a Honey? Tá, vamos lá. Aliás, boa pergunta. Qual o nome da atriz que fazia a Honey na série clássica? Levanta a mão. Você lá no fundão. Perfeito! Vem pra cá, meu prêmio! Muito bem, parabéns. Você gosta da Honey? Qual que é o seu nome? Diogo.
Parabéns, Gil. Mostra pro pessoal, mostra pro pessoal. Tem livros. Foi uma pergunta. Quem estava aqui no último evento sabe que eu faço as perguntas que não é pra qualquer um, não é pra qualquer um. Então deixa eu essa é fácil, quem sempre faz essa, sempre ninguém acerta. A Tardes é azul, bonita, azul, todo mundo gosta. Qual foi a outra cor que a Tardes já teve em série clássica? Pera, calma, de novo. Vamos. Muita gente sabe. Fala. Rosa, qual o episódio? Calma. É pra onde for. Vem cá, tô brincando. Agora conta qual foi o episódio. É o Happiness Patrol, gente. A gente vai botar esse ato pra vocês baixarem, que é muito legal. Putz, é fantástico. E como vocês pediram, né? Sim, nós vamos botar encerrar? mais um episódio, mais um mini-zone. Agora é hora da gente sair. Vai passar Curse of Paradise. Curse of Paradise. Tem que encerrar o podcast, Fred Pavão. Sim, então esse é o final do nosso primeiro podcast ao vivo.